Boa noite, pessoal. Me chamo Denilson Macedo, sou do Instituto Federal do Ceará, Campus Cedro, e estou no último semestre do curso de licenciatura em Física, disciplina essa, Física Contemporânea. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o livro do Jaime Owen, que fala sobre, intitulada A Física de Wall Street, e que fala que para entender os papéis dos físicos nas construções das finanças para as soluções dos problemas econômicos mundiais. Então, pessoal, o livro escrito pelo Jaime, ele explora a influência da física e da matemática no mundo das finanças, especificamente através do surgimento dos quants, ou seja, profissionais altamente qualificados em matemática e física que aplica seus conhecimentos para entender e modelar os mercados financeiros. O autor ele narra a história da ascensão dos quants em Wall Street, desde a sua origem acadêmica até a sua proliferação nos principais bancos de investimentos e fundo de Wall, E ele explora como os quants aplica métodos e conceitos da física, como a teoria dos movimentos pavlovianos e da teoria do caos, para entender e prever os movimentos do mercado. Um dos principais pontos destacados no livro, pessoal, é a utilização dos modelos quantificados e para proliferar ativos financeiros e gerenciar riscos, certo? Os quants, pessoal, ele desenvolve modelos matemáticos complexos que incorporam uma série de variáveis para estimar um valor diferente instrumento financeiro para ações ou títulos ou derivados, pessoal. Então, o livro ele também aborda as limitações e os perigos associados ao uso de indiscriminados de modelos quantificados, certo? O autor ele discute como a crise financeira de 2008 expôs as falhas desses modelos, que muitas das vezes não levaram em conta eventos extremos na correlação inesperada entre diferentes classes de ativos. A física de Wall Street, pessoal, ele oferece uma análise profunda e acessível sobre a interseção entre a física e a matemática e as finanças, com uma intenção ou interação de moldar o funcionamento dos mercados financeiros modernos, atuais. O livro é uma leitura essencial para qualquer pessoa inexperiente ou que está ingressando no mundo das finanças, para entender, pessoal, que a complexidade por trás das operações financeiras e os desafios enfrentados pelos profissionais que buscam modelar e prever o comportamento dos mercados. Esse cara é o Jimmy Simons, É uma figura proeminente, mencionada no livro do físico de Wall Street. Ele é um matemático e fundador do Renascimento Tecnológico, que é a empresa dele, uma das mais bem-sucedidas de investimentos quantitativos do mundo. E Simons é notável por sua abordagem atualmente quantitativa, certo? Para investimentos do mercado financeiro. Ele construiu, pessoal, uma fortuna aplicada em modelos matemáticos complexos e logaritmos sofisticados
para identificar padrões e oportunidades de negociação nos dados dos mercados. Sua empresa, pessoal, é conhecida por sua estratégia de investimento de alta frequência e por sua habilidade de gerar retornos consistentes ao longo do tempo, a longo prazo, superando, pessoal, muitos outros fundos de investimentos tradicionais. O trabalho dele, pessoal, é frequentemente citado como um exemplo de como a física e a matemática têm sido aplicada com sucesso no mundo das finanças, influenciando a ascensão dos quants e as transformações do mercado financeiro. Sua história e abordagem são discutidas no livro como um exemplo de como um indivíduo com a formação em ciências exatas tem desenvolvido o papel significativo na evolução da teoria e a prática financeira. Certo, pessoal? O Jimmy Simons e o Jamie fundaram a empresa deles em 1988 e qual batizaram de Medion, em homenagem ao prêmio da matemática que a dupla recebeu nos anos 60 e 70. E essa empresa, ela obteve sucesso, na qual o seu retorno líquido se manteve na média do 40% ao ano. Muito lucro, pessoal. A fortuna, em 2011, estava na casa de 10,6 bilhões de dólares. Em 2020, esse valor basicamente duplicou, foi para 22 bilhões de dólares. E, teoricamente, Simons fez o impossível, que foi prever o imprevisível, e fez fortuna com isso. E aqui, pessoal, estamos no fundo de Hegel, né? No livro, ele aborda que o Jamie Owen abordava o fundo de Hegel como um dos principais atores do mercado financeiro moderno. O fundo de Hegel são um veículo de investimentos, né, que busca retornos elevados, utilizando, vamos dizer assim, uma variedade de estratégia, muitas vezes empregadas tecnicamente em técnicas de quantitativos avançadas. No livro, o autor destaca como o fundo de Hegel se tornaram emblemático da influência dos quants em Street. Esses fundos frequentemente empregados em físicos, em matemáticos e cientistas de dados altamente classificados para desenvolver esses modelos complexos de negociação e gerenciamento de risco, pessoal. Uma das características distintivas do fundo de Hegel é a sua busca por retornos absolutos, ou seja, buscar gerar lucro independentemente das condições do mercado, né? Isso consta como o fundo tradicional que muitas vezes busca, vamos dizer assim, superar o Black-Mount, né? Que é um prefixo em inglês específico, como um índice do mercado. O autor ele examina como um fundo de Hegel se envolvem em uma ampla gama de estratégia, desde a arbitragem estatística e quantitativa em negociação logarítmicas e investimento de derivados. Ele também destaca os riscos associados às suas estratégias, incluindo a possibilidade de perdas, vamos dizer assim, substantivas, em caso de eventos inesperados ou falhas nos modelos quantitativos. Além disso, pessoal, o autor discute o papel do fundo de Hegel na economia global e o seu impacto sobre o mercado financeiro, incluindo sua participação
em episódio de, vamos dizer assim, volantismo em crise financeira. Eu já falei sobre isso. E aqui, pessoal, temos a crise de agosto de 2007, que foi o autor, na verdade, ele fala no livro que foi uma marca de um início de uma série de eventos que levaram à crise financeira, de 2008, que foi uma crise global. Nesse dia, as empresas de investimentos quantitativos de Gordon Swift viu as suas principais estratégias de negociações, conhecidas como o Alpha, começar a falhar. A estratégia da Alpha era baseada em modelos quantitativos também e complexos que viavam buscar lucros com pequenas, vamos dizer assim, discrepâncias nos preços das ações. No entanto, nesse dia, os mercados começaram a se mover de maneira inesperada, desafiando os superpostos sugestivos de modelos alfas. E nesse evento, pessoal, foi uma prenúncia do que estava por vir, à medida de que outras estratégias quantizadas também começaram a falhar, e o mercado financeiro entraram em turbulência nesse período. A narrativa no livro ele destaca a crise de 2008, que foi em partes, um resultado da confiança excessiva nos modelos quantitativos e nas crenças de que os mercados poderiam ser completamente, vamos dizer assim, compreendidos e controlados por meio da aplicação da física e da matemática. E aí, pessoal, no meio dessa crise, entrou o Goldman Sachs e entrou com um capital de 3 bilhões de dólares para conseguir estabilizar um fundo, os fundos, até no final de agosto daquele período. E tem uma frase aqui do Isaac Newton que fala que posso calcular os movimentos das estrelas, mas não a loucura dos homens. E aqui, pessoal, é o Jamil Wall, o autor do livro, o autor que dedicou ao máximo para saber qual poderia ser a relação entre a física e as finanças, pois nenhum dos relatos sobre o colapso dizia sobre os motivos da física e dos físicos terem se tornado tão importante para a economia mundial. Esse autor que é o autor do livro da física de Wall Street. E para finalizar, pessoal, quero falar que a física de Wall Street oferece uma visão detalhada e a crítica dos fundos de Hegel, destacando também o seu potencial para gerar, vamos dizer assim, retorno significativo quanto os desafios e riscos associados à sua abordagem altamente qualitativa, orientada por lucros absolutos. Então, pessoal, essa foi a introdução da física de Wall Street e vamos conhecer por partes, partindo agora do capítulo 1. Capítulo 1, as primeiras sementes, certo? Então, pessoal, nesse primeiro capítulo é importante mencionar sobre a linguagem simples do livro, porém só li ainda o primeiro capítulo, a linguagem simples, a riqueza de detalhes e a capacidade do autor conseguir aproximar o leitor da história, que, como mencionei já, tem uma riqueza de detalhes e é muito importante, certo? Para a gente conseguir entender o contexto, a ideia do autor, entendeu? E basicamente o primeiro capítulo, que fala sobre as primeiras sementes,
eles somos imediatamente transportados para um mundo de Louis Bachelier, né? Que era um visionário cujas ideias revolucionaram a forma como vemos o mercado financeiro hoje. E a narrativa começa com a introdução a Paris, do século XIX, e é uma época de fervor intelectual e transformação social. Nesse capítulo, ele fala do mercado financeiro, como se comportava o mercado financeiro, e se comportava como uma grande feira, certo? Que lá havia um local de várias pessoas transitando aquele espaço e comprando, literalmente comprando algo, que era ações, que era outros, o nome que eu esqueci o nome, mas fosse títulos, e todo pessoa de todo o mundo estava naquele local para fazer essas compras, que eram partes importantes de grandes empresas, ou seja, a bolsa de valores que conhecemos hoje. Porém, antigamente era como se fosse numa feira, onde a gente conversava com as pessoas e comprava ações delas, vendia, e tinha essa troca. E no capítulo ele menciona com riqueza de detalhes essa parte. E Bachelier, que era um jovem promissor matemático, que o capítulo, na verdade, um texto em si, menciona muito Bachelier, que era um jovem promissor matemático, e o autor nos apresenta o seu ambiente, né? Destacando a atmosfera vibrante do mercado financeiro na época, onde as mentes mais brilhantes do período se encontravam para debater sobre ideias e desafiar os conceitos pré-estabelecidos. Que, como eu disse anteriormente, o mercado financeiro se comportava como uma grande feira, e ali tinha o poder de convencimento de fazer aquela troca, comprar títulos, vender títulos. E hoje o mercado, como quase tudo, está tudo computacionado, né? Sistematizado, muito, como posso falar, tecnológico. Hoje, se eu quiser comprar uma ação, é muito simples. Eu entro no mercado financeiro, quero comprar uma ação, eu compro e já na hora estou com minha ação. Quando eu quiser vender minha ação, eu posso vender a qualquer momento, posso esperar ela valorizar. Eu compro uma ação, um certo valor. Se ela estiver em queda, eu tiver com medo, eu posso vender, mas não é o certo, não é o aconselhável. E muitos traders trabalham com essa variação, que vamos ver vemos na verdade no decorrer do texto, que como acompanhamos a vida de Bachelier na história e sua vida acadêmica, somos apresentados a sua genialidade, né? Sua inteligência, onde ele tem uma teoria da matemática que por trás dos números podemos perceber o comportamento do mercado financeiro. E ele mergulha nessa área da probabilidade, certo? Das estatísticas, buscando compreender padrões ocultos por trás da flutuação dos preços das ações, que são aquele comportamento que o mercado financeiro se comporta da seguinte forma. Imagine, vou pegar um espaço curto, um dia. Basicamente, imaginamos uma ação que está em 9,90 e 10 horas já está 10,99. Aí mais tarde está R$12. E tem esse comportamento de subir, descer, valorizar, desvalorizar. E o trader, ele trabalha com esses sistemas. E ele tenta pegar o melhor momento para fazer a sua compra, a sua venda. Tipo, aconselhável. Quando a ação está muito baixa, muitos traders, pessoas que trabalham no mercado financeiro, que investem no mercado financeiro, gostam de comprar a ação quando está em queda, quando ele está desvalorizada, porque chega um momento que ele vai se valorizar. Isso é a lógica do mercado financeiro. Aí o melhor momento de se comprar a ação é quando ele está em queda, quando ele está sendo desvalorizado. E basicamente é isso que comporta o mercado financeiro. E o texto nos conduz por suas descobertas pioneiras, né, do Louis Bachelier,
e destacando sua tese de doutorado, né? Onde ele propõe um modelo matemático para descrever esse modelo aleatório, né, das ações na bolsa de valores e o preço dessas ações. Essa ideia revolucionou, embora inicialmente ignorada pela comunidade acadêmica naquele período, se tornaria futuramente a base para a teoria financeira moderna, certo? E a habilidade que o autor consegue dar vida, na verdade revida, né, aos personagens no contexto histórico, nos transporta para Paris no século XIX, onde somos testemunha do nascimento de uma nova maneira de entender e prever o mercado financeiro. O capítulo termina deixando nós ansiosos para explorar mais sobre a vida e o legado de Louis Bachelier, que é um verdadeiro pioneiro e interseção entre a matemática, a física e a economia. E basicamente o capítulo 1, ele fala sobre isso, sobre a história de Louis Bachelier, sobre o mercado financeiro, alguns físicos. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado.